DefenderForce.com. Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais uma vez aqui, amigo, tá? Com vocês aqui. Obrigado pelo tempo que vão dispor aqui para nos ouvir, tá? Minha continência ao meu amigo Bira aqui, minha continência aqui para todos vocês, tá? E só dando um recadinho para vocês aí. Hoje é aniversário do Bira. Hoje é aniversário do Bira. 5.0. Ah, não, 5.5. Eu esqueci. Bicho, eu acabei de fazer 4.6. Eu sou que nem um opalão, ainda 8 canecos daquele, entendeu? Ainda tem muita gasolina pra queimar. Você vai diminuir a idade. Eu tô diminuindo, olha a minha cara. Eu tenho cara de 30. Hoje, quando for me dar uma feliz aniversário, falaram que eu tinha. Não, mas tem uns caras mais novos que ficam com cabelo branco mesmo antes da hora. Tem uns caras que ficam sem cabelo também antes da hora. Você tá ficando um pouco mais velho, né? Vai fazer boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Obrigado por destinar esse tempozinho aí pra gente. Vamos falar de algumas coisas que estão acontecendo aí no nosso Brasil. E só se fala de PSL, Papa. Só se fala disso aí, só se fala de... Como é que é o nome lá? Que vai ter na Amazônia lá, Sídio, né? Como é que é o nome lá? Aquele negócio que vai ter na Amazônia. Que agora me escapou o nome. É o negócio da Amazônia lá. E que os padres vão ser... Vai ser um monte de bispo, vai ser... Olha, vocês vão ouvir bastante coisa nessa versão aqui. Eu acho que a última coisa que o nego tá falando ainda é de reforma da Previdência, né? Não tô vendo a hora de sair a reforma da Previdência. Isso aí tá faltando um turno pra sair. E nada ainda. E ninguém fala disso. Não quando é que vai ser, depois fala que vai ser, depois pula pra outro, que nem você já ficou esperando, né? Pra começar, mas vamos devagar, né? Vamos devagar. Vamos aqui pra nossa primeira pauta. Vamos lá? Vamos. Diz que acabou a baderna no Brasil, hein? Eu não sei não, acho que ainda falta um pouquinho pra acabar a baderna. Parei. PSL sem Bolsonaro não passa de mais uma insignificante sigla partidária sem nenhuma expressão. Hoje, com uma gigante bancada, toda eleita nas costas de Bolsonaro, prova ser também, através de seu presidente, um partido igual ou pior aos demais que está prestes a implodir. O presidente Jair Bolsonaro subiu o tom, dizendo que quer mais transparência do PSL e que o partido deve abrir as contas, o que chamou de caixa preta da legenda. O presidente da República, em atitude louvável, quer que o PSL demonstre para a população o que é feito com os recursos públicos que a sigla recebe. Ele também afirmou que pode deixar o partido. As declarações ocorrem em meio aos lamentáveis episódios internos. O partido sofre com uma verdadeira guerra de egos na disputa pelo poder. O presidente do PSL tenta intimidar os parlamentares que compõem a sigla e são fiéis a Bolsonaro, ameaçando punir os que ele chama de desleais ao partido. Na última sexta-feira, Bolsonaro e mais 21 parlamentares pediram formalmente acesso às contas do PSL para fazer uma auditoria. O que sabemos é que se Bolsonaro sair, já era para o PSL, ficando no partido somente os traidores. E a população não tem mais paciência para aturar os canalhas que não são fiéis e que não honram os votos que receberam. O povo não é idiota, João Dória é a prova e sentiu isso na pele.
Nós queremos é transparência. Eu não quero que apareça um problema no partido. Apesar de não fazer parte da executiva, venha a ser responsabilizado. Como maldosamente tem me responsabilizado, né? O que acontecer em qualquer parte do Brasil envolvendo alguém do PSL. A executiva, no meu entender, tem que abrir, tem que ser democrática. Não estou atrás de fundo partidário, minha campanha com R$2 milhões na vaquinha virtual. O partido ganha 8 milhões por mês, é dinheiro público e isso todo mundo tem que saber o que é feito com esse dinheiro. Então é uma caixa preta que tem que ser aberta pelo PSL. Diante dos últimos episódios que vêm assombrando a República Tupiniquim, o articulista Felipe Fiamengue lembra que a responsabilidade pela mudança desse cenário de terror que presenciamos é de todos nós. Bolsonaro é uma criação da esquerda. Sim, foi a esquerda, não a direita, quem criou o presidente, assim como criou também Trump nos Estados Unidos e Johnson na Inglaterra. A direita brasileira tem o hábito de achar que fez muito. Fez o quê? Elegeu um presidente? Errado. Quem elegeu o Bolsonaro foi a esquerda. O que a direita tinha que fazer, não fez. Renovar o Congresso. Pelo contrário, caiu no conto do vigário e elegeu Frota, Kim e companhia. A esquerda tinha o establishment na mão, toda a mídia, todo o governo. Na guerra de narrativas é a vitoriosa. Prova disso é que ainda domina a maioria absoluta dos ditos intelectuais, artistas e influencers. Perdeu o jogo no placar de resultados. Não adianta fazer discursos lindos, ser indicado ao Nobel da Paz, dizer-se o maior defensor de pobres e minorias, quando a realidade refuta as palavras. O PT saiu, deixando o Brasil enterrado em uma crise política e econômica histórica. Obama terminou seu segundo mandato com os Estados Unidos mergulhado em desemprego. O progressismo fez o Reino Unido ser invadido e transformou Londres em uma das capitais mais violentas da Europa. A eleição da direita não foi uma reviravolta ideológica, foi simplesmente uma resposta à situação. Muitos dos eleitores do Bolsonaro são ex-eleitores do Lula e não se converteram por doutrinação ideológica da direita ou porque houve ocupação de espaços. Abandonaram o petismo, simplesmente porque saíram da bolha e enxergaram a realidade, sozinhos. A maioria nem sabe o que é direita. A principal bandeira direitista é a liberdade, e isso implica em assumir responsabilidades, inclusive pelo voto. Nos próximos anos, aguardando as próximas eleições, faz-se necessária essa conscientização. Não adianta mudar o presidente e manter podres todas as outras entranhas do poder. O país só funciona se os poderes estiverem funcionando. E é o povo, através do voto, quem faz os poderes funcionarem, ou não. Sei que é horrível imaginar que estamos sozinhos. A fantasia de um salvador da pátria é muito mais confortável. Essa narrativa, aliás, que exime o povo da responsabilidade e cria um herói, foi exatamente o que levou a esquerda ao poder por tantos anos. Se queremos uma mudança real, temos que compreender que, em uma democracia, a responsabilidade é de todos. A única forma de mudarmos o país é começar a mudança por nós mesmos. Apenas quando somos instruídos pela realidade é que podemos mudá-la. Em evento, Bolsonaro fez questão de lembrar do que nos livramos, dos perigos que rondam os países vizinhos e no que o Brasil pode se tornar se os brasileiros entenderem que todos estamos no mesmo barco e que esse gigante país tem tudo para dar certo. As eleições acabaram. No momento, quem está no comando desse grande barco chamado Brasil é o almirante Jair Bolsonaro. E nós, todos, dentro desse barco, devemos trabalhar para o bem do nosso Brasil. O Brasil é um país que tem o que quase nenhum outro país do mundo tem: reservas minerais, biodiversidade, água potável, grandes espaços vazios, cobiçados, riquezas naturais que não existem em lugar nenhum no mundo, os nossos 7 pantanais, uma costa maravilhosa, parques nacionais. Temos tudo para ser
aquela nação do sonho de todos nós. E nós queremos repartir isso com vocês. Nós respeitamos contratos, a confiança, a responsabilidade, a retaguarda jurídica, a garantia está acima de tudo para nós. Pela primeira vez no Brasil, nós temos um time de ministros que são competentes e conversam entre si. Alguém lembra de alguém ocupar a ciência e tecnologia no passado, próximo do que é o nosso astronauta Marcos Pontes? O homem formado pela Academia da Força Aérea, orgulha a nossa FAB, formado pelo ITA, muito tempo na NASA, o único astronauta do hemisfério sul, que está fazendo uma verdadeira revolução no seu ministério, apesar dos parcos recursos. Cada ministro que eu citar aqui, tenho muito a falar sobre ele, a confiança no Onyx Lorenzoni, 3, 4 vezes por dia, conversando. Tu quer zoar mesmo? Tu quer zoar? Quantos presidentes do Brasil foram formados na minha academia? Quantos? Todos não, mas uma boa parte. Tirando do Brasil. É, que tô falando. Os militares e o primeiro da era da democracia mesmo, né? Então, dá licença. Não, dá licença não. Tá, então me diz um presidente do Brasil foi formado na AFA. Um presidente que? Que foi formado na AFA. Nenhum. Por dia, conversando comigo, Ernesto Araújo, chegou muito criticado, Fala aí. Me diga um cara do exército que foi astronauta. Nem poderia, porque ele não é piloto de caça, nem nada, como é que ele vai ser astronauta? Estados Unidos... Me diga um do exército que foi astronauta. Não tem. Agora, aí eu vou rebater pra você. Quem foi... Vem cá. Não, eu vou desempatar. Quem foi o primeiro a utilizar uma aeronave em combate? Foi o militar da aeronáutica? Não. Foi o Capitão Kirk. E ele era do Exército. Mas quem que é da aeronáutica? Não adianta, cara. Foi do espaço, Pira. Não, porque ele é muito inteligente, eu tenho todos os livros dele. Isso aí não tem como tirar. Ó, e tem outra coisa. Foi o cara que provou que a Terra é redonda, viu? Ó, eu não quero essa discussão de planeta. Não vou entrar nessa discussão aqui, não. diferente daqueles que ocuparam a sua cadeira anteriormente, tem aberto portas, tem sido um herói na questão de busca de solução para a Venezuela, como também temos trabalhado para que outro país mais ao sul não volte para as mãos daquelas pessoas que no passado botaram esse país numa situação bastante complicada. Nós não podemos ser, em 22, o que esse grande país ao sul da América do Sul é e vive no momento. Isso depende do trabalho sério de cada um de nós. Mostrar para aqueles que acreditam que aqueles que também ocuparam o governo anos anteriores não podem voltar. Se voltarem pelo voto, paciência, vamos respeitar, mas que não voltem por omissão nossa, por falta de nós mostrarmos para as pessoas de que lá atrás o nosso destino era a Venezuela, hoje o destino são outros países. O que sobra de tudo isso? Sobra a nossa liberdade. Tive a honra de falar ao mundo há poucos dias na ONU, onde o assunto Venezuela foi trazido à tona. Mas, mais importante do que buscar resgatar a liberdade e a paz na Venezuela, que é difícil, é nós colaborarmos para que outros países vizinhos nossos não se aproximem
daquilo que vive hoje o nosso querido povo venezuelano. Graças a Deus, fomos salvos por parte de muitos homens e mulheres que entenderam a situação crítica em 2016 e deram basta a uma situação. Nós nos livramos, mas não nos esqueçamos que o inimigo está aí do lado. O inimigo não dorme. O que alguns dizem que o cara lá é inocente e fica o tempo todo massacrando, batendo na cabeça do povo, fizeram o mesmo há pouco tempo, dizendo que lutavam por democracia e não pela ditadura do proletariado. Cabe a todos nós se empenhar, fazer mais do que a sua parte, para zelar aquilo que você não pode usufruir sozinho, só pode usufruir em grupo, que é a liberdade, que é a paz, que é a esperança, que é ter o prazer de chegar em casa e encontrar esposa, esposo e filhos e levar a vida de paz naquele ambiente. O Brasil, peço a Deus, com a ajuda de todos, não flerte mais com o socialismo, porque tem certas coisas que depois de experimentá-la, para se livrar dela, é muito difícil e por vezes quase impossível. Nós nascemos para sermos livres. E o mundo estará muito melhor se o Brasil também melhorar. Falar depois do presidente não é fácil, mas vamos lá, Faria. Vamos lá. Nesse áudio aí, pessoal, até o Bira já tinha comentado em algumas lives anteriores aí, tá? A importância do voto, do nosso dedinho lá, ó. A importância do nosso voto lá no dedinho lá, ó. O gatilho nosso, ó. O Bira já tinha comentado isso aí antes, tá? A respeito do dedinho nosso, do nosso gatilho lá. Na hora de votar, a grande arma nossa, né? Como o Bolsonaro falou, o Brasil é o único país que tem riquezas extraordinárias. E todo mundo está de olho nas nossas riquezas, né? E nós não vamos entregar nossas riquezas de mão beijada para país nenhum, tá? Apesar de estarmos sacaneando aí, né? Nós já estamos escutando historinha aí de petróleo nas praias do Nordeste. Estamos escutando aí várias historinhas que eu não falei, eu não vou recriminar ninguém ainda, porque ainda não apareceu a prova, né? O socialismo, você viu que o Bolsonaro falou que o socialismo é igualzinho à droga. Depois que experimenta, é difícil de sair. E esses petistas, né? PMDB, PSDB, quer a volta do comunismo, e nós não podemos deixar. Agora me espanta muito, Bira, sabe o que é? Alguns YouTubes aí que dizem que o Bolsonaro escolheu mal seus ministros. Eu falar, pera lá, os ministros do Bolsonaro são técnicos nas áreas que estão exercendo. Como que ele escolheu mal? Não houve padrinhagem, não houve nada, simplesmente pela capacidade da pessoa. Pessoal, nós temos que analisar tudo isso. Agora, tem o YouTube que quer escolher os ministros pro Bolsonaro. Pera lá, quem é presidente é o Bolsonaro, tá? Nós não escolhemos ministro nenhum, não. Quem escolhe é o Bolsonaro. Tá contigo, Beira. Sobre o comunismo, eu vou dizer que o pessoal que gosta do comunismo, que é apaixonado pelo comunismo, é que nem aquela história. Pode ser o marido, pode ser a mulher. Né, que o cara, né, o marido tem a mulher que trai ele, mas só acredita se ele vê lá, né? Se ele for lá e vê a mulher traindo ele. Ou aquela mulher que todas as amigas falam, olha, teu marido te trai assim, assim, assado. Ela não acredita, ela só acredita em ver. Só que quando você vê o comunismo acontecer de verdade, quando ele dá certo, aí já era mesmo. Aí você está preso a um sistema onde você não tem direito de sair. Ué, é só a gente observar quantas pessoas fugiram de Cuba para o Brasil, quantos não foram extraditados para Cuba de volta no período do Lula e da Dilma.
por ordem do Fidel Castro, por ordem do Raul Castro, né? E como é que está a Venezuela hoje? Eu acho que a Venezuela só deixa os venezuelanos saírem porque eles tinham aquela ideia de formar, né, uma grande Venezuela na América Latina, certo? Uma grande Cuba, certo? Talvez até a nossa capital fosse Havana, né? Essa era a ideia deles. Por quê? Porque se você observar, os imigrantes passaram a ter os mesmos direitos do brasileiro em tudo, inclusive de votar. Isso é preocupante, né? Isso está acontecendo na Europa com a invasão do Islã na Europa. Tá entendendo? Tem um cálculo maluco aí que diz que daqui a pouco a maior parte da população da Europa vai ser do Islã. Tá entendendo? Por quê? Porque eles invadiram lá e aí as taxas de natalidade da Europa vem caindo há muito tempo. E aí aqueles bichinhos ali tem 2, 3 mulheres, faz filho pra caramba, entendeu? E aí daqui a pouco todo o eleitorado é muçulmano. Não que eu tenha nada contra os muçulmanos. Só que eu estou dizendo que eles vão invadir a área de um país, vão passar eles a decidir aquele país, de dentro do foco deles, entendeu? Não dentro do foco de quem é do país. É a mesma coisa que está acontecendo no Brasil em relação, não só aos venezuelanos, mas em relação a um monte de povos aí que vieram para o Brasil. Inclusive, eu vi uma gravação na época da eleição lá, não vote no Bolsonaro, o cara era venezuelano, estava no Brasil aí, trabalhando, e parou numa praça e fazendo campanha para não votar no Bolsonaro. E o cara chegou e falou assim: quem que você é? Eu sou venezuelano, vive a Venezuela, não sei o que quer dizer. Basicamente um exército venezuelano dentro do Brasil. O Bolsonaro falou isso na campanha. Agora, voltando à situação de votar, aí eu vou dar uma contrapartida aqui na parte do votar. Só que, veja bem, aí cabe uma ressalva. Eu lembro, na época da campanha, de gente me perguntando em quem votar para deputado estadual, ou senador, ou federal, deputado federal, porque não tinha candidato do PSL quase, em todos os estados, entendeu? Não tinha. Você tinha um senador, às vezes, você não tinha 2, 3 senadores, você tinha 4 deputados federal. Não foi à toa que em São Paulo o Eduardo foi eleito o deputado federal bem votado. Por quê? Porque tinha poucos. Então agora o PSL precisa, ou o partido que o presidente apontar, precisa apontar quem que é, porque não adianta, senão não tem outros para votar. Você vai votar em quem? Agora também, existe aqueles que ainda, basicamente metade do país, se você quiser colocar assim, que ficaram ainda naquele romance, ainda aquele do marido traído, da mulher traída, e não acredito, e por uma questão de lavagem cerebral, porque se você parar para olhar, é uma lavagem cerebral, entendeu? O cara subir no palanque e dizer que rouba mesmo, mas lá ele tem que ir lá pedir voto, rouba mais faz, né, é o negócio do brasileiro, é aí que o dedinho, é aí que o dedinho atrapalha a sua vida, porque você vai lá no rouba mais faz. Agora, aí fala assim: mas toda essa quizuma do Bolsonaro com o PSL é besteira. Não é, não. A questão de quem criticar os ministros do Bolsonaro aí, me aponte outros melhor. Então, não é só criticar, não. Diga aí quem que seria melhor que eles. Diga se tem um Paulo Guedes no Brasil aí. Diga se tem um juiz Sérgio Moro para colocar como ministro da Justiça. Diga se tem alguém que tem mais capacidade de tecnologia do que o Marcos Pontes, que tem mais conhecimento tecnológico que ele. Diga, porque o pessoal da Jovem Pan falava: o astronautinha, o astronauta, falava do Orleans lá, o príncipe. Os caras entendem do que eles estão falando. Aí vem um comentarista de coisa nenhuma com nada, né? Que só sabe meter o pau no brasileiro, adora meter o pau nos outros. Agora, falar bem não gosta, não. Essa é a verdade. Gosta de uma fofoca e gosta de falar mal. Portanto, gente, vamos fazer a nossa lição de casa. Não deu, como falou o presidente, ele não conseguiu fazer muita coisa porque o Congresso não deixou, pô. E outra coisa, tire da cabeça esse negócio que exército vai entrar, que marinha vai entrar, aeronáutica vai ter, isso não vai acontecer também. O que a gente tem que, o mais difícil é fazer a lição de casa, né? É votar direito. Agora, tem que também uma parcela de pessoas que se renovem, né? Eu estava vendo hoje à tarde aí, o Pingo nos Is, estava uma discussão ali, porque parece que o Poste não quer ser mais candidato a prefeito de São Paulo, né? Ele não quer repetir isso aí. Aí eles começaram, o José Maria Trindade e
o, o Augusto Nunes começaram a enumerar para ver quem que seria candidato a prefeito de São Paulo do PT, que não está preso, não está indiciado. Quem seria? Não tem. Você conhece um nome aí? Eu acho que nem lá em São Paulo eles conhecem. Entendeu? Então, é muito difícil, cara, é muito difícil. Então vai ter que sair alguém lá de dentro do sindicato lá pelo PT lá para poder ser candidato. E olha lá. E vai ser conhecido no ABC, não vai ser conhecido na capital, São Paulo, né? Que é muito mais importante. Então é uma tendência muito grande que o PT não ganhe em São Paulo. E já é uma porrada. Entretanto, as cidades, né, do Nordeste ainda tem uma força muito grande. Entendeu? Então, assim, e para vereador a coisa piora mais ainda. Então, e também aí entra aquele problema que eu falei para você da menos Brasília, mais Brasil, né? Vai ser colocado esses recursos na mão. A ideia do Paulo Guedes é botar esses recursos na mão dos prefeitos. E com a aquiescência de aplicação dos vereadores. E se isso tudo desandar e o nosso dedinho votar errado de novo, lá vai bilhões e nós não vamos resolver o problema. Vamos em frente? É exatamente isso que eu estava falando para você outro dia, né? Diz que o bispo de Aparecida viu o bicho papão, pessoal. Vamos ver aqui. Olá, o Brasil tem uma santa nascida aqui nesse domingo, foi a canonização de Irmã Dulce dos Pobres. E, como sempre, né, não se menciona quem fica atrás disso, né? Eu já mencionei aqui o Santo Antônio Carlos Magalhães, que ajudava dando apoio político, abrindo cofres também, e também tem o Ângelo Calmon de Sá, do Banco Econômico. Os baianos são muito unidos, né? Essa é a verdade, e essa união de esforços é muito característica da Bahia, né? Eu vi no Rio Grande do Sul algo semelhante outro dia. Eu fui fazer uma palestra, abriu-se cantando o hino nacional, alguns cantaram, mas na hora que anunciaram o hino rio-grandense, todo mundo cantou e de peito forte, né? Bom, são as características dessa República Federativa do Brasil. Nós somos uma federação de estados e, no entanto, na prática, somos um país quase unitário, porque o governo central, né, a Constituição fez com que a União é que detivesse a maior parte dos poderes. Não é como nos Estados Unidos, em que a autonomia dos estados muito grande. Bom, mas vamos aos assuntos de hoje. Então, o presidente Bolsonaro, no dia de Nossa Senhora Aparecida, dia da canonização da Irmã Dulce, foi à Aparecida, fez a primeira leitura na missa, né? E tivemos lá um bispo que, lá no sermão, não citou o nome do presidente, mas disse que o dragão alertou para a presença do dragão do tradicionalismo. Nas escrituras, disse o bispo Dom Orlando Brandes, nas escrituras o dragão é o demônio, o diabo, é o mal que desorganiza tudo. Satanás também tem as suas comunidades. Assustou os fiéis porque não deu o nome da besta, né? Ele certamente se referia ao presidente da República, mas não temeu dizer o nome, né? Não quis dar o nome. Ou ele andou vendo aquele filme que foi do Glauber Rocha. O Glauber foi premiado em Cannes como melhor diretor, né? O Dragão da Maldade e o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, o Antônio das Mortes, né? Era o personagem. Talvez estivesse meio impressionado com o filme, esse bispo. Agora, essa queixa de que desorganizou tudo é verdadeira. Desorganizou, eu anotei aqui, a corrupção, a tomada do poder por uma ideologia totalitária, essa ideia de ter partido único, né? Essa ideia de ter uma ideia única, né?
Isso foi desorganizado pela polícia, pelo Ministério Público, pelo clamor popular, pela democracia, pela divisão de poderes, pela diversidade de ideias, né? Pela bipolarização, no mínimo, né? E pelas ruas e pelas urnas, né? Aí desorganizou tudo. Bom, dias 13 e 14 próximos, ou seja, em novembro, vai haver reunião importante no Brasil, aqui em Brasília, dos BRICS. Né? BRIC é a sigla formada pelas iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O S é de South Africa. Né? Vão estar aqui os dirigentes desses países. Isso foi criado já há anos atrás, mas a economia da China subiu, a economia da Índia subiu, né? E Brasil ficou para trás. Né? O Brasil ficou para trás, se perdeu com a gastança pública, né? Que só agora estão detectando e corrigindo as origens, né? Que é déficit da Previdência, uma folha de pagamento gigantesca, né? Até estão tomando providências aí nessa reforma administrativa de o município que tiver uma folha de pagamento equivalente a mais de 80% dos gastos fica proibido de dar aumento, né? Até que a folha vá mais para baixo. Mas, enfim, vejam só, a China, nesse período deste século, desde 2001, avançou de 7,84% na participação do PIB mundial para 19,24%. A Índia subiu de 4,27% de participação no PIB do mundo para 8,7%, quer dizer, dobrou, né? A China quase triplicou. E nós brasileiros, de 2001 para cá, encolhemos de 3,13% na participação do PIB mundial para 2,46%. Né? A Rússia e a África do Sul, para ficar nos BRICS, encolheram menos que o Brasil. Enfim, né? Agora, dá uma alegria quando a gente vê. Hoje eu recebi uma tuitada do ministro Tarcísio, ministro da Infraestrutura, de um trem brasileiro indo de Santos a Rondonópolis, Mato Grosso. Eu não consegui contar os vagões, mas tinha no mínimo 50 vagões e transportando agora um container em cima do outro. Cada vagão transporta 2 imensos containers. Então, se tiver 50 vagões, essa composição, são no mínimo 100 caminhões que não estão na estrada, que não estão queimando combustível, está uma locomotiva lá na frente ou duas, puxando essa composição. E a próxima é Santos-Anápolis, usando a Norte-Sul. Quer dizer, estamos acordando para um erro estratégico de décadas, né, que foi... Só um comentário sobre isso. Primeiro, sobre a questão dos caminhoneiros. O frete estava muito barato e o tempo de deslocamento do caminhoneiro estava muito grande. O caminhoneiro não vai ficar desempregado, não. Até porque o trem ele leva até o Porto Seco. E no Porto Seco tem que ter caminhão que leva até o destino, certo? Depois que faz o desembaraço aduaneiro, sai do Porto de Santos, né, etc. Vamos dizer que vá para Rondonópolis, o material. O container fechado, que é a carga de navio que mais se usa hoje, é container, certo? Então, ela sai lá de Santos, passa por todos os locais que tem que passar, chega lá em Rondonópolis, ela vai ter que fazer o quê? A carregadeira vai ter que pegar do trem e vai ter que colocar em cima de um caminhão. Então, o caminhão vai passar a trabalhar dentro da sua área, da sua região, vai passar a rodar menos e talvez ganhar mais. Né? Tudo isso, eu vi uma vez o ministro explicando, é calculado. Vai se tirar também a carga toda do caminhoneiro, né? Vai sendo feito por partes, mas que ele vai continuar tendo, o frete dele, ele vai continuar tendo, só que ele vai gastar menos com pneu, ele vai gastar menos com combustível, ele vai gastar menos com um monte de outras coisas, certo? Né, que abandonamos as ferrovias. Aliás, esse ministro é muito bom, ele estava em São Paulo, e eu anotei aí um resuminho de um discurso que ele fez. Ele disse: me desculpem os pessimistas, mas o Brasil vai dar certo, tem vocação para ser grande. Não somos a geração perdida, mas a geração que vai transformar este país, porque este governo é composto de pessoas que amam o que fazem e amam o Brasil. Né? A
propósito, no leilão da semana passada, deu um senhor ágio, né? 322% de ágio, ou seja, de preço maior nesse leilão de petróleo, né? Fora do pré-sal. Deu Exxon, deu Chevron, deu Total, a francesa, deu a Shell, né? a inglesa, inglesa e holandesa. A Total entrou com quase 4 bi na Bacia de Campos. A Petronas, essa da torre, aquela torre imensa lá em Kuala Lumpur, na Malásia, foi a que pagou um bônus mais alto, quase 2 bilhões. E dia 6 vai ter outro. Vai ter do pré-sal, que está se esperando no mínimo 106 bilhões. Né? Então, a gente está vendo aí um futuro se abrindo, né? Não há dúvida. Eu queria mencionar uma outra questão, deixei para o fim, porque é uma questão triste, né? Uma questão que a gente tem que resolver. Corrupção a gente está resolvendo, né? O TRF4, por exemplo, aumentou de 16.207.000 para 17.796.000 o bloqueio dos bens do ex-líder do PT, Cândido Vacarezza, né? O bloqueio tinha sido dado pela 13ª Vara, imposto pela 13ª Vara de Curitiba, e o Tribunal Regional aumentou. Fraudes e propinas em compras da Petrobras. Eu acho pouco, porque eu ouvi depoimento de gente que foi negociá-la na Petrobras, equipamentos para plataformas marítimas, e recebeu a seguinte recomendação: primeiro, fale com o líder do PT, Cândido Vacarezza, para pegar o sinal verde. Esse pegar o sinal verde era isso, né? Bom, isso, tem gente resistindo, muita gente resistindo, mas conquistou a opinião pública. Agora, outra coisa que ainda não conquistou a opinião pública em certos lugares é a torcida pela lei contra o banditismo, né? E para mudar as leis, né? Esse Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, entre outras, né? É o crime chamado crime comum, não é o crime de colarinho branco. Aqui na capital, e é o que eu queria contar, 5 jovens de 15, 16, 17 anos roubaram um carro de um motorista de aplicativo, assaltaram a padaria, assaltaram um posto de gasolina. Aí um cliente que estava lá, provavelmente um policial, reagiu, matou um e feriu outros, né? Eles foram presos quando foram procurar auxílio no hospital, né? Aí, vejam o outro lado. A irmã do morto, o morto tinha 15 anos, a irmã do morto, de 17 anos, na mesma noite, foi presa vendendo droga e já sabia que o irmão tinha sido morto e pediu para a polícia: não avisem minha mãe, que ela já está chorando a morte do meu irmão, não avisem minha mãe que eu fui presa. Então, é uma coisa assim, parece uma praga que vai inoculando as pessoas, né? Famílias inteiras que vão para o crime, né? Inclusive, a gente só tratou aqui de menores de idade, né? E que pagam caro, né? Porque são mortos, porque se viciam, né? Porque correm risco de vida, porque não têm vida longa, né? E do outro lado está uma torcida. A torcida, não pode combater o crime, não, olha, não pode ter lei mais dura, né? Tem ex-ministro da Justiça assinando documento dizendo que não, contra o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. É uma coisa inexplicável como pessoas tomam partido em favor do crime e não para proteger as pessoas que são vítimas do crime, sejam elas contribuintes que põem seu dinheiro nos impostos e o dinheiro é desviado, e sejam pessoas trabalhadoras que são atacadas por bandidos no ônibus, na rua, em suas casas, né? É lamentável esse lado desse Brasil que a gente pretende que seja transformado, e a gente tem que ser parte nisso, né? Não, eu já falei aqui, não existe cidadão passivo, né? Cidadão tem que ser ativo, né? Pelo país, né? Porque o país somos todos nós. O país melhorando, vai melhorar a nossa vida. De Brasília, Alexandre Garcia.
fazer os comentários aqui, tá, pessoal? Aonde que a Polícia Federal bateu na porta? Foi no presidente do PSL, não foi? Tá, bateu na porta. Não bateu na porta aí, como esses comunistas estão dizendo, bateu lá na casa do presidente. Negativo, bateu na porta do presidente do PSL. E para aqueles que falaram que foi o presidente do PSL que queria a sindicância aí, o levantamento do dinheiro do PSL, não foi. Tá? Quem fez o requerimento foi o Bolsonaro, certo? A mudança se acontecer a mudança do presidente do PSL para outro partido, é porque o PSL não está representando mais o Bolsonaro. Né? Esse presidente do PSL está escondendo alguma coisa. E como o ministro da Infraestrutura falou, desculpe aos pessimistas, mas de onde está saindo esse dinheiro que está sendo devolvido do PT? Eu vou ter que parar, porque fizeram uma surpresa pra mim aqui. Aí depois a gente continua, pode ser? Dá um tempo. Tá gravando, não? Vamos pro próximo, Faria? Vamos. Então a gente já falou do bispo, vamos falar, finalmente o Brasil está entrando nos trilhos e com força. Vamos ver se é verdade. Meus amigos, é o seguinte, o que vocês fizeram no final de semana? O que vocês fizeram no feriadão do sábado? O que vocês fizeram no domingo? Hein? Eu descansei porque eu estava passando mal. Passei bastante mal nesse final de semana, então eu tirei para descansar, que eu estava precisando, né? Mas, meus amigos, a maioria dos brasileiros fizeram igual eu, descansaram, né? Aproveitaram o feriado emendado com o domingão para descansar. Mas o Exército Brasileiro, a engenharia do Exército Brasileiro estava trabalhando para a conclusão dos últimos 10 quilômetros da BR-163 do Pará. Veja. BR que o PT nunca terminou. E que nenhum dos governos civis terminaram, né? Tinha que terminar com o governo Bolsonaro, né? Brincadeira. Com a engenharia, né, meu? Usando a engenharia do Exército, né? Veja só. Então, assim, é um absurdo, meus amigos. Naquela época o dinheiro era esbanjado na cara dura, né? Olha outro exemplo aqui, ó. Passarela no Rio Branco, em Novo Hamburgo, finalizada. Estrutura de 42 metros e 35 toneladas. Uma das 3 travessias em construção em Novo Hamburgo, em Porto Alegre. Outras 8 já foram entregues, garantindo mais segurança na rodovia. Rapaz, é uma opinião minha, tá? Esse ministro Tarcísio, na minha opinião, é o meu ministro favorito. Esse cara realmente, ele sabe o que ele está fazendo. Ele não se deixa abalar por... Não, mas e os youtubers? Eles acham que o Bolsonaro escolheu errado os ministros, viu, Faria? E eles estão certos, porque ele tem milhões de seguidores, nós não temos milhões de seguidores, então a gente não pode ficar falando besteira, né? A gente só fala a verdade, né? Exatamente, viu? Por picuinha, por críticas vazias, né? Porque quando é uma crítica construtiva, o cara tem que escutar, abaixar a cabeça e escutar, né? Agora, quando é crítica, sabe, que só atrapalha, só enche o saco do cara, deixa o cara trabalhar, ele esquece, ele se blinda contra esse negativismo que o Brasil não vai dar certo. O Brasil vai dar certo, tá? Se eu não acreditasse que o Brasil não fosse dar certo, eu nem teria vindo para o Brasil. Eu estava morando no Japão, meus amigos. E muitos brasileiros que sabem dessa realidade, nossa, você estava no Japão, eu veio para o Brasil, o que você veio fazer nesse fim de mundo? O que você veio fazer nesse país que essa porcaria? Olha, isso me entristece bastante, porque a pessoa gospe no próprio prato que come, cara. Então, assim, o Brasil precisa de pessoas como o ministro Tarcísio, pessoas que acreditam, pessoas que arregaçam as mangas da camisa e trabalham. Meu irmão tá na Suíça. Na Suíça alemã. Ele tá aprendendo alemão agora. Deus que me perdoe, coitado. Meu irmão já aprendeu italiano, aprendeu espanhol, isso tudo pra trabalhar. Agora tá aprendendo alemão, tá sofrendo lá. Aí outro dia eu tava conversando com ele por Skype.
E ele falou, como é que tá aí? Eu falei assim, ó, mais uns 4 anos, 5 anos você pode voltar pra cá. É que eu tenho, assim, eu gostaria mesmo de ver meu irmão de volta pro Brasil, sabe? Porque ele falou assim, eu não volto mais pro Brasil de jeito nenhum. Agora, ele tá acompanhando lá do exterior e tá vendo o que tá acontecendo no Brasil. Ele falou assim, do jeito que tá indo aí, talvez eu volte sim. Você viu o que ele falou? Ele voltou do Japão. Ô, Bira, teu irmão tá fora há quanto tempo? Meu irmão tá fora. Puxa, agora você me pegou, hein? Ele já tem tem dois filhos que eu não conheço, meus sobrinhos. Mas o meu irmão tá fora há mais de 20 anos já. Do Brasil. Acho que deve dar uns 20 anos. 20 anos ele não voltou pro Brasil? Ele morou na Itália, a Itália achou que ficou ruim a Itália e foi pra Suíça. Tá na Suíça agora. Ah, não me pergunta a cidade, que não dá nem pra ler o nome daquela cidade direito. Ah, não sei, é uma cidade dizendo. E ele tem um negócio muito bacana lá, que é um negócio de. Como os caminhões não podem entrar no centro da cidade, ele tem uma van lá que pega o material, coloca na van e leva pra loja, sabe? É tipo uma empresa de transporte intermediário. Isso dá dinheiro. Claro que dá dinheiro, mas dá só pra sobreviver tranquilamente. Porque as coisas também são caras lá. Pensa. Lá tem SUS, tem o SUS. Funciona muito bem. Mas todo mundo tem que pagar, assim como nos Estados Unidos. Tem que ter a tal do plano de saúde. Todo mundo tem que ter. Ah, o Brasil é melhor. O que adianta você ter de graça e não funcionar? Não é? Tá entendendo? Porque não basta você apenas acreditar. Você tem que acreditar e fazer. A pior coisa que atrapalha o desenvolvimento, o próprio crescimento do povo brasileiro é o medo, ok? É o negativismo. A pessoa, ela tem medo de crescer, ela tem medo de arriscar. Ela tem medo de arriscar, né? E ela tem medo também do que as pessoas vão falar dela. Pouco me lixando que as pessoas vão falar, meu amigo. Você tem que agir. Incrível o positivismo e o trabalho duro desse cara. Esse cara realmente é incrível, né, meus amigos? É verdade. Olha outra coisa bem interessante aqui que eu pensei que eu nunca ia ver no Brasil. Né? Em outros países lá de fora, isso acontece. Olha só. Operações double stack. 2 containers empilhados. É uma técnica que ajuda a redução de custos em 40%, quase, ou até mais. Né? Que aproveita a viagem, cara. Porque, olha só. Olha aqui. Já iniciadas na linha Santos e Rondonópolis. Resultado de investimentos em rebaixamento de linha e aumento de gabarito de obras de arte especiais. Em breve teremos também em Santos, Anápolis, pela Norte e Sul. Brasil entrando nos trilhos. Veja só. A entrada de companhias internacionais que demonstram crescimento e crescente interesse. Após esse passo inicial... Bem, mais uma vez, parabéns ao meu amigo que é de engenharia do Exército, tá? Mais uma vez, parabéns aí, Ubira, que o Exército está em pleno vapor, terminando obras que o PT deixou anos e anos paralisadas. Mais uma vez, parabéns ao pessoal de engenharia do Exército aí. Apesar de eu ser da aeronáutica, eu reconheço, viu, Bira? Eu reconheço o serviço de engenharia do Exército Brasileiro, porque eu já tive a oportunidade de construir uma ponte, tá, junto com o pessoal de engenharia do Exército em Pirassununga, tá? Eu também participei dessa construção aí, me sinto lisonjeado de ter participado dessa equipe aí do Exército também, tá? Que pediram apoio para nós da Força Aérea Brasileira. E hoje eu gostaria de falar para vocês que não existe atrito entre Exército, Aeronáutica e Marinha. Aliás, já fiz curso, tá, nas 3 forças, tá? Então, eu deixar bem claro aqui para vocês que hoje, qualquer força, né? Qualquer força. Nós, independente se a pessoa tem patente ou graduação, mas nós somos uma família, tá? Nós somos uma família. Um ajuda o outro. Isso é a coisa mais importante do mundo, tá? Entre Exército, Aeronáutica e Marinha, porque ninguém pode ultrapassar o outro, entendeu? Não tem aquela coisa de empresa
de você querer subir em cima do cara. Existe cada um no seu lugar, suas promoções, no tempo certo, aquela coisa toda, como nós militares recebemos as nossas promoções, tá? E eu tenho mais uma vez a agradecer ao Exército Brasileiro aí também, pelo o serviço que está prestando à nossa nação. Enquanto nós estávamos num feriado, o serviço de engenharia do Exército estava trabalhando para concluir as nossas estradas que o PT nunca concluiu. Mira, está contigo. Só para resumir, quando o presidente assumiu o comando do Brasil e delegou o ministro Tarcísio para infraestrutura, ele falou a seguinte frase para ele: Tarcísio, antes da gente investir em novas obras, nós vamos terminar todas as obras que estão inacabadas. E onde ninguém quiser trabalhar, nós vamos colocar o Exército. Onde tiver problema de licitação, problema de gente que abandonou a obra, nós vamos empregar o Exército. E não deu outra, tá? E aí para finalizar, tem uma frase da engenharia que a gente utiliza, que a gente fala: não vivemos em vão. Não vivemos em vão. É claro que, conforme você vai ficando mais antigo, você já não vai mais ficando tanto no trecho quanto você ficava quando você era mais novo, né? Até porque o sangue novo vem vindo. Mas eu já passei... Pois é, mas eu já passei por bastante... É uma missão que a gente fala assim, missão, vamos dormir no valão. Quer dizer, a missão tá... Às vezes o acampamento tá longe, não vai dar pra gente voltar, então a gente não vai voltar. Nós vamos dormir aqui hoje à noite e vamos continuar o trabalho amanhã de manhã. E se tiver luz, a gente continua trabalhando. O negócio é cumprir meta, mas vamos em frente cumprindo a nossa meta de 1 hora. Vamos lá. As empresas adentrarão o mercado doméstico e possibilitarão o barateamento também dos voos dentro do país. A previsão é que isso ocorra em poucos meses. Os senhores já imaginaram, meus amigos, passagem de avião com preço ali de passagem de ônibus? Imagina só que maravilha isso acontecer nos próximos meses, nos próximos anos. Muito bom, cara. Isso ajuda muito quem quer viajar. Então dá pra você ver, meus amigos, que quando a gente melhora a infraestrutura, isso afeta diretamente a vida do cidadão. Tá entendendo? Meus amigos, uma outra notícia muito interessante que eu quero passar para vocês é o seguinte: privatização de empresas de saneamento podem render mais de 140 bilhões de reais. Olha que interessante aqui, uma notícia muito, muito interessante. O ministro Paulo Guedes com certeza deve saber disso, né? Eu acho que sim. E, meus amigos, essa questão da OCDE não vai atrapalhar os investimentos. As pessoas sabem que o Brasil está se ajustando, estamos ali ajeitando a casa, certo? Só para você ter uma ideia. Número de empresas abertas cresce 17,4% no primeiro semestre, aponta levantamento. Mudanças sociais e oportunidades são possíveis motivos para o aumento de número de abertura de empresas. Meus amigos, eu sempre vou falar para vocês, o Estado, ele só dá gasto. Quem ajuda o país a crescer é a iniciativa privada. E são eles que dão empregos, ok? Então, o que o Brasil precisa são de novos empreendedores, pessoas que vendem, que sabem vender. Eu falo para vocês, meus amigos, querem arriscar, querem montar um negócio? Cara, corra, vai atrás, tenta, tenha coragem de fazer. Não se arrependa, não tenha medo, porque o medo, ele impede você. Realmente os números estão a favor do Brasil. Eu acredito na mudança do meu país, caso contrário, eu nem teria voltado para o meu Brasil, entendeu? Eu acredito, eu vou empreender e com o passar do tempo, tomara que eu consiga dar emprego para as pessoas, ok? Meus amigos, muito obrigado. Bom, gente, daqui pra frente, quando alguém vier falar com você sobre, mas tá, por exemplo, o desemprego subiu pouco, mas não subiu, aliás, desemprego caiu, ele não regrediu tanto, nós ainda estamos com sei quantos milhões de desempregados. Você queria mais gente desempregada? Não, melhorou, mais gente se empregou, entendeu? Então, quer dizer, aos poucos vai se colocando, como ele falou, o Brasil nos trilhos. E essa é o futuro, o Brasil nos trilhos, entendeu? Essa é uma ideia que já tinha na minha cabeça há muito tempo, até porque eu fui do 1º Batalhão Ferroviário, que construiu toda a malha ferroviária do Sul, enquanto o 2º Batalhão Ferroviário construiu boa parte da malha ferroviária do Sudeste e do Norte e Nordeste do Brasil. Do Norte não digo, mas do Nordeste do Brasil. Tá?
Mas agora vai começar os nossos momentos discussões DR. A primeira DR que nós vamos ter a respeito do PSL e a segunda DR que nós vamos ter a respeito do Papa, né? Mas vamos na DR do PSL. O videozinho que me deu trabalho, áudiozinho. Porque eu tive que editar esse áudio. Porque se eu fosse deixar a Carla Zambelli falar tudo que ela quer, faria. Pelo amor de Deus, vai ficar dando uma meia hora aqui. Mas vamos lá, e é grande, vamos em frente. Meus amigos, é o seguinte, o que vocês fizeram no final? Dissidentes do PSL tentam formar maioria e sair do partido por justa causa. Brasília, repórter Levi Guimarães. O grupo de dissidentes do PSL quer se consolidar como maioria na bancada do partido na Câmara. Pelo menos 27 dos 53 deputados federais devem se unir com a intenção de deixar o partido, mas sem o risco de perder o mandato por infidelidade partidária. Alguns acreditam que é possível levar junto até mesmo o dinheiro dos fundos partidário e eleitoral e o tempo de TV. Para isso, querem alegar justa causa para sair da legenda, seja para criar uma nova ou migrar para outra já existente. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, configuram justa causa, incorporação ou fusão do partido, criação de uma nova legenda, mudança radical no programa partidário ou grave discriminação pessoal. Em meio à disputa interna, o presidente Jair Bolsonaro e mais 21 parlamentares pediram acesso às contas do partido nos últimos 5 anos para fazer uma auditoria, alegando que elas sempre são apresentadas à Justiça Eleitoral de forma precária. Um dos líderes do grupo dissidente, o deputado Bibo Nunes, fez críticas à atuação da direção do PSL. É um partido que não tem suas contas de maneira clara. Há pouco tempo um novo estatuto foi feito, não tem compliance, perseguições em massa agora aos meus colegas que resolveram partir para a mudança total junto ao presidente Bolsonaro. Em entrevista à Jovem Pan, a advogada do presidente Jair Bolsonaro, Karina Cufa, que antes também defendia o PSL, disse que os deputados frequentemente reclamam de falta de transparência nas contas da legenda. Isso acabou causando uma insatisfação, porque a reclamação dos deputados do presidente é que eles não têm acesso a nenhuma despesa, aos gastos, não há uma prestação de contas mensal, eles não sabem nada que acontece dentro do partido. É praticamente uma caixa preta. O presidente Jair Bolsonaro admitiu a possibilidade de sair do PSL e reforçou a posição dos parlamentares. Eu não quero que apareça um problema no partido e, apesar de não fazer parte da executiva, venha a ser responsabilizado, como maldosamente tem me responsabilizado, né, o que acontece ou acontecer em qualquer parte do Brasil envolvendo alguém do PSL. Já prevendo a possibilidade de perder o presidente Jair Bolsonaro e parte da bancada no Congresso, a direção do PSL tenta se prevenir para esvaziar o argumento dos rebeldes, além de garantir o dinheiro dos fundos partidário e eleitoral. Há alguns meses, se vocês olharem na imprensa, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o presidente do partido, Luciano Bivar, e eles tiveram uma conversa, e nessa conversa foi dito para a imprensa inteira, na saída dessa conversa, que os dois tinham se acertado e que o partido ficaria, o Bolsonaro ficaria no partido e ficaria tudo bem e estava tudo em paz. Mas fato é que, passado algumas semanas, o presidente Jair Bolsonaro tinha pedido, e aí a gente conseguiu se inteirar disso, o presidente Jair Bolsonaro tinha pedido uma auditoria nas contas do PSL. Ele tinha pedido para que o PSL cumprisse com a sua obrigação estatutária de entregar os balancetes mensais a respeito dos gastos e do dinheiro público, do uso do dinheiro público. O partido PSL hoje é o segundo maior partido do Brasil, graças ao presidente Jair Bolsonaro, elegeu 53 deputados, 54 deputados, e isso gera um fundo partidário muito grande. Então a preocupação do Bolsonaro é que, por mais que esse fundo não seja gerido por ele, ele não tenha nenhuma participação no gasto desse fundo, de uma forma indireta, se houver alguma coisa errada, ele pode ser envolvido. Tá? Mas como é que se deu isso? Por que só 20 deputados? E o que aconteceu que de repente a imprensa começou a falar disso? Na semana passada,
por conta dele ter dito várias vezes que queria a abertura dessas contas, e a presidência do PSL não dava uma resposta, ou até respondia, mas sempre se esquivando desse assunto, primeiro porque era muito caro, e depois porque aí já era bem mais barato, mas eles não queriam muito aquela empresa, enfim. E a auditoria, gente, eu acho que muitas pessoas sabem, eu vim do ramo de auditoria de empresas, apesar de não ser auditora, eu sou consultora. Essa semana, acho que pegaram um vídeo dele dizendo que o Bivar estaria queimado, o Luciano Bivar, que é o presidente. Aquele jeito do Bolsonaro, de falar as coisas de forma muito sincera. Esse vídeo caiu na rede e o Luciano Bivar, presidente do PSL, falou algumas coisas que nós, deputados que defendemos o presidente, nos sentimos na obrigação de defender o nosso carta, apoiando o presidente Bolsonaro, na qual a gente não conseguiu falar com todos os deputados. Bira, como é teu aniversário, vamos deixar esse último áudio aí, que eu sei que você está com pessoas em casa, tá? Eu sei que você está com pessoas em casa, então vamos terminar esse áudio aí para você ter o tempo, o teu espaço aí dentro da tua casa aí, tá legal? Até porque acabou de bater 1 hora. Não, então, você quer terminar o áudio? Vamos terminar o áudio. Os deputados, aconteceu de uma hora para outra, e a gente encontrou com o presidente na quarta-feira, às 2 horas da tarde. Nem todos os deputados a gente conseguiu telefonar para chamar. A gente não sabia exatamente quem estaria do lado do Bivar, né, nessa treta, e quem estaria do lado do Bolsonaro. E então a gente fez uma carta em apoio ao presidente, dizendo que nós gostaríamos que o PSL agisse de forma transparente, democrática. E por que essa palavra democrática? Porque a carta e todo o problema se baseiam em 2 pontos: falta de transparência e falta de democracia. A falta de transparência é com o uso dos recursos públicos. Estamos dizendo que tem alguma coisa de errado? Não necessariamente. Talvez esteja tudo certo, mas nós queremos saber. E vocês têm o direito de saber também. E democracia. Por que democracia? Porque há pouco tempo foi alterado o estatuto do PSL e foram colocadas 135 pessoas que votam em qualquer convenção e que são pessoas do atual presidente do PSL. São pessoas dele. Então, por mais que nós, deputados, votemos também, e a gente queira, por exemplo, eleger uma chapa ligada ao presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, para ele poder ter o controle do partido, vamos supor que a gente quisesse isso, a gente não poderia, nunca conseguiria ganhar. Por quê? Porque o Bivar já tem essas 135 pessoas. Só que mesmo eu não querendo participar da executiva, eu quero ter o direito de poder votar e meu voto valer alguma coisa. E não simplesmente meu voto vai para a lata do lixo, porque já tem 135 pessoas que sempre vão votar na mesma pessoa ou no mesmo grupo, tá? Então essa é falta de transparência e falta de democracia na escolha da executiva. O presidente Jair Bolsonaro assinou na sexta-feira, um processo, um pedido, solicitando a abertura da caixa preta do PSL. E nós, deputados, firmamos isso, assinamos isso daí, passamos uma procuração para a advogada Karina Cufa. Nós precisamos não ser ingratos, né? Não podemos ser ingratos, mas também não podemos ser tapados. Acho que a palavra é essa. Então, é importante o seguinte: não existe, ainda não está definido se vamos ou não deixar o PSL, tá? Algumas pessoas já foram retalhadas, pessoas perderam cargos em comissões. Eu não sei ainda o que vai acontecer comigo, né? Eu estou em várias comissões. Ouvi dizer que amanhã, essa semana, eu vou ser cortada de algumas comissões. E isso me entristece pelo motivo de que eu, não estando nas comissões, não sendo titular de comissão, eu não posso votar e aí eu não posso também defender o governo como vocês têm visto que eu tenho feito esses últimos meses todos. Nós não temos nada pessoalmente contra o Bivar, mas a gente quer transparência, tá? E se não há receio em relação às contas dos últimos 5 anos, não é só agora no último ano, em relação aos últimos 5 anos, então que se abra essa caixa preta,
para que o povo possa saber como estão as contas do PSL e para que o presidente possa ter mais tranquilidade de estar num partido sem ficar com receio de, afinal de contas, o que está sendo feito com esses milhões e milhões de reais de vocês, contribuintes. Então eu peço que vocês compartilhem essa mensagem. Eu fiz questão de fazer com muita tranquilidade para vocês entenderem o que está acontecendo. Algumas perguntas que podem surgir. Ah, mas quem não assinou está contra o Bolsonaro? Não necessariamente. A gente tem visto pessoas que têm medo de retaliação. A gente tem visto pessoas que já têm o controle do PSL naquele seu estado. E tem gente que não está com o Bolsonaro mesmo. E tem receio de perder a legenda e perder todo o seu projeto, enfim, de candidatura para o ano que vem. Muitas pessoas também têm entrado em contato comigo. Ah, Carla, eu estou no PSL, eu sou presidente da minha cidade, o que eu faço? Espere, aguarde. Tá? A gente tem até março para definir em qual partido os prefeitos e os vereadores vão sair candidatos. Então, se estivesse no lugar de vocês, eu esperaria um pouco mais para saber, primeiro, o que vai dar esse processo, se o Bolsonaro continua no PSL e nós que somos... Porque ele tem um cargo majoritário. Então, se amanhã o Bolsonaro disser eu quero sair do PSL, independente de qualquer coisa, ele pode sair e pode ficar até sem partido. Senadores também podem pegar e dizer, olha, eu saio do PSL e fico sem partido. Ou pode ir para outro partido. Agora, deputados não são candidaturas majoritárias. Então, o mandato não é meu, o mandato é do partido. Tá? Então, se hoje eu disser eu saio do partido sem nenhuma justa causa, o partido pode me expulsar e eu perder o meu mandato. Então, muita gente pode perguntar, Carla, por que você não sai? Porque precisa existir uma justa causa. Então, a gente quer primeiro ver as contas como estão, cobrar essa democracia nas decisões, para então tomar uma decisão. Tá? Eu acho que eu tenho sido o mais clara possível, mais transparente possível, mais que isso acho que fica difícil. Existem estratégias que estão sendo montadas para que no ano que vem a gente possa ter candidaturas para vereadores e prefeitos em todo o Brasil. E eu peço que vocês confiem, tá? E aí eu acho que vocês têm que cobrar, cada um de vocês cobrar o seu deputado. Bom, pessoal, como vocês viram aí, a Carla, né? Zambelli, né, deputada federal do PSL, faz parte vamos dizer assim, do braço mais Bolsonaro, né? Acredito que, infelizmente, ou por algum motivo, existam outras pessoas que têm planos diferentes, e a cabeça das pessoas é difícil a gente lidar com elas, né? Eu entrei num barco, tu continua no mesmo barco, eu não fico pulando fora, não. Você, com a engenharia começa a remar, ela rema mesmo, remo. Agora tem gente que já se jogou na água, tem gente que já foi pra praia, né? E abandonou o barco. Então, do grande almirante Bolsonaro, como ele falou, né? Então, pra mim, tem gente aí que pulou do barco. Agora, amanhã, se um tubarão chegar e comer ele, aí é o problema dele. Portanto, a ideia principal agora que é dita, que está sendo dita, é aguardem. Vamos aguardar o que vai acontecer. Mas se alguém chegar com essas ideias de que o Bolsonaro está criando confusão ou abrir um processo contra o Bolsonaro, mentira. Foi ele que assinou pedindo para ver as contas do partido. Porque ele não quer ser chamado de corrupto lá na frente. Ele quer saber para onde vão os 8 milhões de reais. E, aliás, ele quer saber também dos anos anteriores como é que era gerido o PSL. Eu não sei não, hein? A questão está muito forte aí, porque pelo visto o Bivar não está querendo fazer isso não. E se ele não está querendo fazer isso não, a chance dele sair para o partido e constituir uma legenda nova ou ir para uma legenda qualquer, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Já mesmo antes, agradeço a vocês a presença de vocês aqui, muito obrigado aí pela audiência de vocês aí no nosso canal Bira Monteiro. Se inscreve, deixa um likezinho, né? A gente sempre está aqui de braços abertos, assim como se inscreva no canal Deus, Pátria e Família, deixa um like para nós e eu vou tentar colocar as lives nos 2 canais, tá, Faria? Grande abraço, vamos em frente. Faria. Pessoal, antes de eu fazer minhas considerações finais, tá sentado, né, Bira? Tá sentado, né? Então, eu vou fazer uma homenagem aí ao meu amigo. Como ele tá novinho ainda, entendeu? Tá novinho ainda, não chegou
no 5.0 ainda, tá? Eu fiz uma brincadeira com ele aí no início da live, mas como ele é criança ainda, né? Como ele é criança, novinho ainda, né? Vamos lá, a minha homenagem para o Bira. Essa é a minha homenagem ao meu amigo, aniversário dele hoje, tá? Como ele se considerou muito novinho, então peguei os esquilos aqui, tá? Parabéns para você, Bira, que esse dia seja excelente para você, para a família. Aproveite aí junto com os seus aí, que eu sei que estão lá te aguardando, tá? E a minha consideração final, como eu sempre faço, né? A nossa, né? Consideração final, né? Nossa união é muito importante, continua sendo importante cada dia que passa. Vamos apoiar o nosso presidente Bolsonaro, coração para coração. Um beijo no coração de vocês, com o maior respeito. E pessoal, depois dê os parabéns pro Bira, tá? Valeu, gente. Valeu, muito obrigado. Valeu, Bira. Valeu.